27? 17 meters? 70 dipa. So it's 70 dipa. So malalim na siya. Wala na siyang corals, buhangin na siya. Pero dun ngayon yung direction ng mackerel fish. So ayan. Hinuhuli nila. Obrigado, Deus, pela minha família, pelo pão na mesa, pela tua harmonia, pela saúde que me faz cantar, pela vida que me faz te adorar. Obrigado, Deus, por cada amanhecer, por tudo que eu não consigo ver, mesmo sem merecer. O Senhor